Então, isso tudo é de uma potência de argumentação fodida, né? Porque o que Kant está dizendo? Kant está dizendo que você pode agir mal e produzir felicidade, e agir bem e produzir tristeza. Coisa que no utilitarismo é absurdo. Então, claro, nesse sentido, você se lembrará dos exemplos, né? Você vai numa escola particular, quando é que o professor dá uma boa aula? Quando os alunos fazem teste de satisfação, ótimo, bom, regular ou péssimo, e aprovam a aula do aluno. Se for um estábulo, a aula será uma aula para equinos. Não tem importância. Por quê? Porque o que importa é a felicidade de todo mundo. O que Kant está dizendo, está vendo? Não pode estar certo. Não pode estar certo. Por quê? Porque se a boa conduta é aquela que enseja a felicidade sempre, veja, a primeira consequência disso, fica inviabilizado o crescimento do homem. Por quê? Porque o processo educativo não é um processo de busca de felicidade na hora ali. A educação pressupõe dor, pressupõe desconforto, pressupõe correção de rota, pressupõe advertência, pressupõe, né, tá errado, né? O professor que é julgado pela satisfação do playboy, ele tá fudido, ele tem que fazer o playboy sorrir o tempo inteiro, e isso é tudo menos educar. Educar é pegar e dizer, você é um bosta, então você vai sofrer agora para você aprender a ser gente. E esse professor não continua no emprego, ele será demitido porque ele entristeceu o playboy. Ele mandou o playboy ler, né? Imagina eu ler, velho, ler livro, esse cara tá zoado, cara. Imagina ler livro no papel, com o que esse cara pensa que ele tá falando, entendeu? É conversa que a gente ouve em escola de playboy. Você vai chegar em casa agora, ao invés de entrar no Facebook, você vai botar no Google, K-A-N-T, Fundamentos da Metafísica dos Costumes. É domínio público, custo zero. Aí você pega e seleciona, as 3 primeiras páginas. Professor, e as outras páginas? Foda-se. Ele não se incomoda com o 1000, nós vamos dar para ele uma chance. 3 páginas. Você seleciona, imprime e lê. Professor, mas 3 páginas leva 1 minuto e meio. Não leva não. Porque você pega o primeiro parágrafo, lê, ele vai te produzir um certo desconforto. Isso com a aula. Com a aula. Aí você pega o primeiro parágrafo, lê de novo. O senhor está me chamando de burro? Não. Ou se eu estou chamando de burro, chame-me também, porque é também assim que eu leio. Lê a 3ª vez o primeiro parágrafo. Aí vai para o 2º parágrafo. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Então gasta 1 hora em 3 páginas. Professor, desse jeito eu nunca vou saber qual é o final da história. Então, não tem o final da história. O resto do livro é tão desinteressante quanto essas 3 primeiras páginas. Você não está perdendo nada. Fique só nas 3 primeiras páginas. Tá certo? E por quê? Porque se você não fizer a experiência da leitura de um texto difícil agora, acredite, você terá perdido a chance. A chance. E você dirá, mas eu não me interesso por questões filosóficas. Não, é só uma questão de brio. Você tem brio? Sabe o que é brio? Eu dizer, malandro, você é tosquinho, você não entende. Nossa, eu volto para casa, é a primeira coisa que eu faço, nem xixi, velho. Eu vou lá, Kant, vem o texto, eu vou ler e tal. Por quê? Como pode um cara escrever uma coisa que eu não entenda? Não tem como. Eu vou ler aquela merda até entender.
Isso é brio. Senão o nego caga na sua cabeça e você não reage. Não. Vai pegar lá o Kotler, tem um solzinho, né? Vai lá. Para você é o máximo que dá, velho. Você tem o teto, não tem jeito. Não, né? O vento venta, a maré mareia, o sapo sapeia e você é marqueteiro. Você, dali para cima você não passa. Você está dando razão para os gregos. Nasceu para coió, não é da... Não pode. Isso te fere a alma. Cara. Como assim eu não vou entender? Não, eu comi na infância, né? Comi, me deram leite materno, me deram leite ninho, me deram não sei o quê. Cérebro tem o tamanho de um cérebro normal, neurônio tem neurônio à vontade. Então, porra, se o cara escreveu, velho, você só vai entender o que ele escreveu. Você imagina que ele teve que tirar do zero aquela merda toda. É que nem o teorema de Pitágoras. Ele descobriu o teorema, você só tem que aplicar no triângulo retângulo. A hipotenusa é tanto, o cateto é tanto quanto é o outro cateto. Você só tem que pegar a hipotenusa, levar o quadrado, o cateto ao cateto, somar, diminuir e chegar e você erra. Vai ser burro na cadeia, velho. Caralho, porque o cara na Grécia, 5 séculos antes de Cristo, descobriu o que você 5.000 anos depois não consegue aplicar. Pô, você tem que comer alfafa, cara. Vai ser burro no inferno. Então, claro, isso é o tipo de cutucada. Você vai dizer, professor, mas a pedagogia que se foda. Você precisa sentar a bunda na cadeira e melhorar a tua capacidade de pensamento, porque depois você aplica isso aonde for. Porque se você só ficar no show do Ari Toledo, coisas fáceis, solzinho, públicos, e aqui está a empresa, aí tem... Mas pelo amor de Deus, velho, sabe, na 5ª série primária já daria para entender essa merda. Pega alguma coisa de gente, tenha culhão, mesmo que não tenha nada a ver com você, tenha sangue, reaja. Professor, eu não faço questão nenhuma de... Tudo bem. Fiz o que eu pude. Porque é isso mesmo, né? O que eu estou te dizendo? O que todo mundo diz? Não, nem pega o texto, cara, né? Isso aí é para 2 ou 3. Porra, se o cara me diz isso aí é para 2 ou 3, então é para mim. Cadê a porra do negócio? Né? É que nem aquela coisa do Bourdieu lá. Já contei essa história, né? Você sabe que o Bourdieu foi meu orientador, eu estava numa aula, ele vira e fala, eu já contei com certeza, mas eu conto de novo. Os circuitos de consagração social serão tanto mais eficazes quanto maior a distância social do objeto consagrado. Aí eu estou gravando a aula do cara, aí eu chego em casa, né? Na cozinha para não acordar o Joaquim, que é meu colega de quarto, clandestino, e virou ministro do Supremo. Para não acordar o Joaquim, eu vou para a cozinha. Les circuits de consécration sociaux seront d'autant plus efficaces selon la distance sociale des objets accomplis. Então, aí você lê a porra da frase, les circuits de consécration sociale. Aí você lê a porra da frase, les circuits, e você começa a se sentir mal, cara. Por isso você lê 30 vezes a porra da frase e você não entendeu o que o cara quis dizer. Isso é... Então, você tem que se sentir incomodado. Por quê? Porque a tua inteligência é o que você tem de melhor. Se ela não dá conta de uma merda de uma frase, então você é um ser defecante. Né? Por outro lado, para cagar, todo dia eu cago, é uma beleza. Não, é aquilo que você tem que entender. Aí você vai pro cara e diz, porra, não entendi a frase. E o cara ainda zoa da sua cara. Pô, mas é uma frase elementar. Nossa, é de moer o fígado, cara. Como assim é elementar e eu não entendi? Então, é esse brio que eu estou falando. É esse brio. É esse brio que levará você a progredir intelectualmente. Por quê? Porque estudar, aperfeiçoar a capacidade intelectiva, pensar com competência, é tão esforçado quanto ter músculos,
correr, nadar travessia, exige empenho, cara, exige dedicação, exige bunda na cadeira, exige etc. Tal. Então, é um pouco essa a ideia, né? Quer dizer, o que eu fiz aqui? Dei as chaves do castelo, fiz a cama, facilitei. Agora pega o texto, deita e entende. Por quê? Porque não tem por que não entender, cara. Entrou aqui, tem coisa, tem o professor, tem comida, tem tudo. O resto é só preguiça e covardia. Então, na aula que vem, a gente continua o Kant, na certeza de que depois teremos uma aula sobre o livro Genealogia da Moral do Nietzsche, e na outra aula, depois teremos uma aula sobre o livro A Essência do Cristianismo, de Feuerbach, que já é o pensamento marxista. E aí, nós já estamos nos aproximando do fim do curso. Nós faremos uma única aula sobre o século XX, onde eu procurarei falar um pouco sobre o pensamento existencialista. Então, nós temos, na verdade, contando uma por uma, mais 4 aulas antes da prova. Depois vocês seguem viagem para o próximo ano e eu fico aqui esperando os alunos que estão por vir. Então, vem comigo, né? Porque esse é um momento assim, interessante para você descobrir coisas que depois provavelmente não vai ter muito contato, e elas são muito legais de discutir, de problematizar, né? Quando você põe John Stuart Mill de um lado, dá a impressão que ele tem super razão, aí você põe Kant do outro lado, dá a impressão que ele tem super razão, e no final você descobre que, bom, tudo é cheio de problema, tudo é cheio de dúvida, etc. E se você sai da faculdade com essa impressão, com essa humildade, com essa lucidez de que os pensamentos eles são todos cheios de problema, na hora que você encontrar alguém cheio de certezas e de verdades, você vai bater no ombro e dizer: malandro, baixa a tua bola, porque, né? Sobre o certo e sobre o errado, o buraco é bem mais embaixo, né? E isso vai te dar uma autonomia intelectual, né? Você vai ouvir lá o diretor da empresa falando e você vai pegando o que ele está falando e vai jogando. Olha, argumento utilitarista, olha, argumento não sei o quê. Olha, você mapeia o cara, né? Você percebe que você é intelectualmente superior a ele, né? E que se na organização da empresa ele é superior a você, você vai virar a mesa rapidinho, porque não tem outro jeito. No final das contas, quem pensa bem acaba tendo uma arma absolutamente incontida nas mãos. Não tem jeito. O teu bem pensar triunfará, mais cedo ou mais tarde. Vai ter um dia que vão te deixar falar, e nesse dia vão perceber que você pensa com articulação, você conhece os limites do teu discurso, você conhece as dificuldades do pensamento, você conhece os limites da razão. E aí, é claro, isso vai fazer uma diferença imensa diante da inocência e da ingenuidade das verdades que estão instituídas. Obrigado pela sua atenção e até a semana que vem.